Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Tudo é História. Eu sou o professor Hilário Xavier e estou aqui hoje para explicar mais um assunto muito importante focado no Enem, nos principais vestibulares, assunto integrante também do edital da ESA, Escola de Sargento das Armas, e assunto também cobrado na prova da SpaceX. Lembrando que o canal Tudo é História, tem como carros fortes todas essas áreas que eu acabei de citar. O Enem, os vestibulares, a ESA e a SpaceX. Galera, lembrando também que o canal Tudo é História é integrante da plataforma YouTube Edu. E nós temos também alguns amigos parceiros queridos aqui no YouTube. O canal Tudo é História é parceiro dos canais Euduca e do canal 10 de História do professor Victor. Galerinha, o nosso assunto hoje é o primeiro reinado brasileiro. Um assunto sempre presente nos principais vestibulares do Brasil. Porém, galera, se faz necessário esclarecer o seguinte: eu não vou começar essa aula a partir da independência do Brasil, que é o momento que Dom Pedro I vai romper aí com os grilhões que nos prendiam à metrópole portuguesa, porque o canal Tudo é História já dispõe de uma aula independente sobre a nossa independência. Então, eu vou até deixar para vocês o link aqui na descrição, se você ainda não assistiu essa aula, para que você possa acompanhar, assim você vai entender melhor o que vem na sequência, que é o primeiro reinado brasileiro. Iniciado em 1822, após a nossa independência, Dom Pedro I é aclamado imperador do Brasil, e governo esse que se estende até 1831, quando ele renuncia sob forte pressão. Então o nosso bate-papo compreende aí esses 9 anos de Dom Pedro I à frente do Estado Nacional Brasileiro. O assunto é presente nos vestibulares, pessoal, porque é nesse momento que o Brasil começou a se formatar enquanto Estado Nacional independente. Por conta do início da nossa história como nação, esse assunto é bastante reincidente nos principais vestibulares. Bom, tá aparecendo para vocês um primeiro PowerPoint com o Dom Pedro, todo garboso e bonitão aí, e do lado a bandeira do Brasil na época da monarquia. Bom, galerinha, olha aí, tá aparecendo para vocês os desafios que o Brasil teve que enfrentar após o nosso processo de independência. Número 1, manter a unidade territorial do Brasil. Galera, isso cai demais no vestibular por um detalhe. Quando você compara o processo de independência do Brasil com as outras independências da América Latina, você vai perceber que houve uma grande fragmentação territorial, né? A elite crioula que comandou o processo de independência da América Latina, na figura de San Martín e Simão Bolívar, acabou fragmentando aí esse território em vários países independentes. Lembremos que o Brasil é o maior país da América do Sul, é um país continental. Então a elite brasileira, a elite escravista e latifundiária brasileira, apoiou Dom Pedro I no processo de independência como forma de manter a unidade territorial do Brasil. A nossa independência, ela não foi tão radical quanto as outras, porque aqui um próprio membro da família real decretou a nossa liberdade em relação a Portugal com o apoio da elite, já que a elite tinha interesses sérios a serem mantidos, né? A integridade territorial do Brasil, manter a mão de obra escrava e as terras na mão da elite. Nosso processo foi totalmente conservador. Bom, além disso, olha aí, ó. Número 2, construir o Estado Nacional Brasileiro. O que significa isso, gente? O Brasil foi colônia de Portugal por 322 anos e agora era uma nação independente. Então se fazia necessário, né, a construção de uma Constituição nova para o Brasil, de um arcabouço de leis que pudessem reger essa pátria agora independente, e coube ao Dom Pedro I a montagem desse novo Estado Nacional Brasileiro. Com o transcorrer da nossa aula, nós iremos aprender como esse processo se deu. Bom, tópico número 3, conquistar o reconhecimento internacional da independência. Galera, assim, vocês não têm ideia do quanto esse assunto tem caído, porque não se estuda muito em sala de aula nas escolas brasileiras, apesar da importância do assunto. Muita gente imagina assim: o Brasil conquistou a sua independência, pronto e acabou.
Não, não era assim que funcionava, né? Após o processo de independência, o Dom Pedro I teve que correr atrás de assinaturas de grandes potências que pudessem avalizar a nossa independência, reconhecer o Brasil enquanto Estado soberano e independente. Vários vestibulares, inclusive, perguntam quem assinou esse reconhecimento e por que assinou, né? O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foram os Estados Unidos da América. Eles reconheceram baseados no princípio da doutrina Monroe de América para os americanos. E lógico, seria muito interessante ter uma nação gigantesca livre na América do Sul, parceira comercial dos Estados Unidos. O segundo país a reconhecer foi Portugal, isso mesmo. Portugal perdeu a posse do Brasil, mas poderia lucrar com isso, né? E lucrou pedindo 2 milhões de libras esterlinas, né, como forma de indenização para reconhecer a nossa independência e um título simbólico de imperador do Brasil para Dom João VI, caso Dom Pedro I, seu filho, nosso imperador, viesse a morrer. Bom, e além disso a Inglaterra também reconheceu a nossa independência em troca da prorrogação dos tratados de amizade comercial de 1810, onde a Inglaterra pagava apenas 15% de imposto para comercializar com o Brasil, além do comprometimento do país com o término do tráfico negreiro, coisa que o Brasil vai enrolar a Inglaterra por anos, cumprindo só em 1850, na época do segundo reinado brasileiro, com a Lei Eusébio de Queiroz, responsável por extinguir o tráfico. E nós veremos também, gente, que nesse tópico 4 aqui, que a economia brasileira ficou bastante bagunçada durante o primeiro reinado por conta das guerras que o imperador envolveu o Brasil, com os gastos que nós tivemos com o reconhecimento da nossa independência, e além disso a mineração, que estava em crise há bastante tempo, não gerava mais lucros para a nossa economia, e o país nesse período carecia de uma atividade econômica forte que pudesse sustentar a economia brasileira. O primeiro reinado foi um momento de uma enorme crise financeira, e isso vai corroborar mais adiante para a queda do Dom Pedro I. Bom, senhores, assim que o Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, nós temos aí o início do primeiro reinado, ele convocou a Assembleia Nacional Constituinte para que os deputados começassem a forjar uma nova Constituição para o Brasil. E ela ficou pronta rapidamente, até porque os deputados copiaram a Constituição da Liberal do Porto, né, aquela mesma que limitou os poderes da monarquia portuguesa. Dom Pedro ficou furioso com isso, né? Os caras criaram uma Constituição que pretendia limitar o poder dele. Ele fecha a Assembleia, manda prender os deputados lá em novembro de 1823. Esse episódio é chamado de Noite da Agonia. E ele convoca, né, um gabinete ali com uma série de aliados seus para que os mesmos começassem a elaborar uma Constituição para o Brasil, segundo o próprio imperador, digna do Brasil e dele, Dom Pedro I. E essa Constituição ficou pronta em 1824 e posta em prática pelo próprio imperador. Gente, cai demais no vestibular também as características dessa Constituição, principalmente essa que eu coloquei para vocês ali entre parênteses ao lado de 4 poderes. Bom, como primeira característica, essa Constituição era extremamente centralizadora, focava as principais decisões nas mãos da monarquia, nas mãos do imperador. Diferente do que acontecia em grande parte do mundo, onde o poder é dividido em 3, executivo, legislativo e judiciário, essa Constituição criou um 4º poder, chamado de poder moderador, que teoricamente servia para harmonizar os outros 3 poderes, mas na prática deu um poder absoluto para os imperadores do Brasil ficarem acima do legislativo e do judiciário. O poder moderador fez com que tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, seu filho que veio posteriormente, tivessem ferramentas importantes para manter o legislativo sob controle, sob o controle da monarquia brasileira. Por essa Constituição, o Brasil não era um país laico, o Brasil oficialmente era um país católico. Inclusive, os salários dos membros da Igreja Católica Brasileira eram arcados pela própria monarquia, um regime chamado regime de padroado. E nesse período, gente, o critério de voto era bastante restritivo. Só podiam votar homens maiores de 25 anos de idade, alfabetizados e que comprovasse uma renda de 100 mil a 800 mil réis. Como está escrito ali, censitário é quando você estabelece critérios que envolvem renda para o indivíduo ter o direito de votar.
E essa Constituição, ela pode e era conservadora, né? Pode ser considerada conservadora, porque ela não mexeu na estrutura econômica e política do país. A monarquia foi mantida, a escravidão foi mantida e a terra nas mãos da elite latifundiária brasileira. Ou seja, não tivemos rupturas de ordem econômica e de ordem social no nosso país, mesmo após a independência em relação a Portugal. Olha aí que outro slide bonitinho, só para reafirmar o que eu falei para vocês, ó. Características da Constituição de 1824. 4 poderes, né? O imperador já era o poder executivo, mas através do poder moderador ele acumulava mais funções ainda, com a ideia de que isso servia para harmonizar os outros poderes, né? Uma forte centralização política. Dom Pedro podia fechar o parlamento a hora que ele bem entendesse e escolher quem ia governar as províncias brasileiras e até mesmo senadores. Beleza, galera? Se você quiser se aprofundar, no canal Tudo é História tem uma aula todinha para a Constituição de 1824. Eu vou colocar o link na descrição desse vídeo também. Então você está aí de Norte a Sul do Brasil, louco para me fazer a seguinte pergunta. Professor, mas o povo aceitou isso? Né, que o imperador de origem portuguesa que nos libertou, né, que de herói nacional estava se transformando em vilão, se desse tanto poder assim por meio de uma Constituição? A resposta é não. Logicamente que o povo, mais cedo ou mais tarde, iria reagir como acabou reagindo, né? E essas primeiras vozes discordantes vieram lá do Nordeste brasileiro. Vocês estão vendo aí, inclusive, a bandeirinha aí, né, do movimento, lá da famosa Confederação do Equador, que eclodiu em 1824 em Recife, Pernambuco, e depois se esparramou para outras regiões do Nordeste brasileiro. Bom, gente, a Confederação do Equador foi uma revolta, um movimento contrário ao autoritarismo do Dom Pedro I, mediante a Assembleia Constituinte e mediante a criação do poder moderador. Essa revolta pretendia implantar um governo confederado, uma confederação, através de um regime republicano. Inclusive, alguns participantes da revolta cogitaram de separar o Nordeste do restante do Brasil e proclamar uma república, inclusive inspirada na Constituição Republicana da Colômbia. Grande parte dos envolvidos na Revolução Pernambucana em 1817, na época contra o governo do Dom João VI no Rio de Janeiro, contou com o apoio das elites e das camadas populares do Nordeste nesse levante armado contra o autoritarismo do Dom Pedro e contra a imposição do poder moderador. Dom Pedro mandou uma tropa de mercenários combater a revolta e, aliás, combatida com extrema violência. E ao término, um dos líderes, uma figura muito popular, o Frei Caneca, acabou executado. Tem essa imagem para vocês aí famosa, você está vendo ali o soldado com cara de triste, tendo que cumprir a ordem de executar um frei da Igreja Católica. É a partir dessa repressão violenta à Confederação do Equador e também a execução do Frei Caneca que a monarquia começa a entrar e a dar sinais de crise. Como está aparecendo para vocês aí, ó, os fatores da crise do primeiro reinado brasileiro. A Guerra da Cisplatina, que eu já vou explicar para vocês o que foi. A forte crise econômica que eu já mencionei. O Brasil tinha muitas dívidas e nesse momento não tinha um produto forte o suficiente para arcar com as finanças do Brasil. Nós vamos ver que o Dom Pedro se meteu na sucessão do trono português e isso despertou um forte sentimento anti-lusitano no Brasil, e a crise política decorrente aí daqueles que apoiavam Dom Pedro e aqueles que queriam a sua saída. Então, começaremos, galera, justamente por esse tópico aí da Guerra da Cisplatina, beleza? Olha só, gente, para quem não sabe ou nunca ouviu falar, a Cisplatina, a província Cisplatina, corresponde ao atual território do Uruguai. E uma coisa que muita gente não sabe é que essa área já pertenceu ao Brasil. Na época que a corte esteve aqui, na época do período joanino, que o nosso canal também dispõe de aula, o Dom João VI ordenou a invasão dessa região e a sua anexação ao território brasileiro. O que aconteceu é que em 1825, a Cisplatina, até sob influência da Argentina, tentou se libertar do Brasil para se anexar com a Argentina, criando ali uma grande nação platina. Porém, o Dom Pedro não aceitou
essa independência da Cisplatina e o Brasil acaba declarando guerra à Argentina. Né? Então a guerra da Cisplatina foi uma guerra litigiosa, né? uma disputa entre Brasil e Argentina pela posse dessa região da Cisplatina. Depois de 3 anos de uma guerra custosa, impopular, a população não entendia o porquê de disputar uma área que sequer tinha a mesma língua que a nossa, né? Chega no final do conflito, por intermédio da Inglaterra, a Inglaterra bota um ponto final na Guerra da Cisplatina e isso vai resultar na independência da região. A Inglaterra vai libertar a Cisplatina com o nome de República Oriental do Uruguai no ano de 1828. Essa arbitragem da Inglaterra fez com que o Brasil perdesse a Cisplatina. E a repercussão foi muito negativa para o Dom Pedro, né? O cara gastou recursos que o Brasil já não dispunha de tantos, para tentar manter uma área e ao término desse conflito o Brasil perde a Cisplatina, a região, né, acaba libertada, serve de consolo, não ficou para a Argentina também, né? Mas para a gente teve um custo muito alto e para o Dom Pedro ainda maior, um custo político, né? O desgaste por conta de tentar disputar essa região da Cisplatina com a Argentina. Bom, no campo econômico, né, gente, como já tinha antecipado anteriormente, o país em crise e nós tínhamos uma dívida externa gigantesca. Aqueles 2 milhões de libras esterlinas que o Brasil pagou para Portugal para reconhecer a nossa independência foram emprestados pela Inglaterra. O Brasil já começou mal aí a sua era independente, né, fazendo empréstimos internacionais. E os gastos, né, tanto na Confederação do Equador quanto na Guerra da Cisplatina, ajudaram a minar o nosso erário que já não era muito forte. Né? E para piorar a situação, nós temos uma nova falência do Banco do Brasil, que já vinha mal das pernas desde a época que o Dom João VI retornou para Portugal em 1821, levando os dividendos do banco. Bom, gente, o terceiro fator aí citado, né, para a crise da monarquia brasileira foi a questão sucessória do trono português. Bom, o Dom Pedro I não era mais o herdeiro do trono português desde o dia do fico, né? Desde o dia que ele abraçou o processo de independência do Brasil, ele foi destronado. Porém, com a morte do Dom João VI, as cortes tentaram uma manobra oferecendo para Dom Pedro I o trono de Portugal num sonho maluco de querer recolonizar o Brasil. E Dom Pedro, que inicialmente cogitou, né, de ser rei tanto do Brasil quanto de Portugal, né, Dom Pedro I aqui, Dom Pedro IV de Portugal, acabou despertando um forte sentimento xenofobista aqui no Brasil por ter cogitado, né, de assumir o trono português. Quando ele viu que pegou mal, ele abriu mão do trono em nome da sua filha, Maria da Glória, uma criança ainda e outra, brasileira. E ele começou a fazer um arranjo para casar Maria da Glória com seu irmão, aliás, irmão que ele odiava, né, Dom Miguel, para que ambos governassem Portugal. A menina ficaria aqui até a maioridade e depois iria para Portugal para governar o país junto com o marido tio. Imagina, gente, o escândalo que isso causou. Dom Miguel acabou assumindo o trono português apoiado, né, pela Santa Aliança e não se casou coisa nenhuma com Maria da Glória, e o Dom Pedro cogitou de enviar tropas para disputar o trono com o irmão. Isso desgastou demais a imagem dele. Pô, o cara é imperador do Brasil e está sonhando com o trono português para a filha dele, né? Tanto é que depois que ele abdicou, ele volta para Portugal, entra em guerra contra o irmão, contra os chamados miguelistas, toma o trono para a filha e morre na sequência, né? Bom, então, olha aí, esse tópico 4 tem toda essa crise política, né? O imperador desgastado, essas guerras tanto lá em Pernambuco quanto na Cisplatina, o Brasil quebrado financeiramente, e o sujeito, né, que era casado com uma mulher amada pela população, né, Leopoldina, que era de origem austríaca, e todo mundo sabia que ele tinha um caso escancarado com a Marquesa de Santos, inclusive teve filhas com a Marquesa de Santos, escandalizando lá a moral da corte no Rio de Janeiro. Então tudo isso pesava contra a imagem de Dom Pedro I, né? E ele foi muito criticado porque em 1830 ele fez um ministério, né, baseado no chamado Partido Português, né, as Tribunas do Trono, que eram portugueses que residiam no Brasil e apoiavam a política do Dom Pedro I. Isso arranhou ainda mais a sua imagem, a tal ponto que depois de uma viagem que ele fez aí Brasil afora tentando recuperar a sua imagem, quando ele volta para o Rio de Janeiro, né, os portugueses resolveram fazer uma festinha para ele lá,
Quando os brasileiros descobriram que aquela festa era uma homenagem para receber o Dom Pedro, né, literalmente o pau cantou. Esse episódio entrou para a história do Brasil com o nome de Noite das Garrafadas e serviu para mostrar para o Dom Pedro que a sua presença no Brasil era simplesmente insustentável, né? A partir dali, desse conflito entre portugueses que o apoiavam, né, das tribunas do trono, e brasileiros, que era a grande maioria que queria a sua saída, ele começa a articular a sua abdicação. Quando ele teve a certeza de que, se caso ele abdicasse, o poder ficaria para o seu filho, Dom Pedro I vai abrir mão do poder no dia 7 de abril de 1831. Ele abdica ao trono, deixa aqui o seu filho sob os cuidados de José Bonifácio de Andrade Silva e retorna para Portugal para tentar tomar o poder das mãos do seu irmão Dom Miguel. Porém, gente, ele deixou um problema gigantesco para trás, né? Porque ele sabia que o poder ficaria para o seu filho. Os brasileiros aceitaram de bom grado. Você deve estar pensando por quê, né? O que explica isso? O povo não queria o pai, mas aceitava o filho? Sim, o filho era brasileiro, nasceu no Rio de Janeiro e seria o primeiro imperador com sangue brasileiro na nossa história. Por isso que o povo viu com bons olhos, né, a presença do filho no poder. Porém, gente, o menino era menor de idade. E a Constituição brasileira dizia que menores de idade não podiam governar, né? O título era hereditário, o filho herdaria, né? O problema é que o filho do Dom Pedro I, né, o Pedrinho II, o moleque tinha 5 anos de idade quando o pai abdicou. Era uma criança, né? Então a nossa lei dizia que até que o menino completasse a maioridade, né, o poder seria entregue a uma regência, um grupo de políticos que governariam o Brasil até a maioridade do menino, que nós sabemos que o povo não esperou, né? Ele foi alçado a imperador do Brasil com apenas 14 anos de idade. Se você quiser aprender um pouco mais sobre regência, tem uma aula no canal Tudo é História sobre as rebeliões do período regencial e tem uma também sobre golpe da maioridade, né, o movimento que levou Dom Pedro II ao poder com apenas 14 anos de idade. Beleza, galera? Bom, agora é aquela hora que vocês sabem aqui no canal Tudo é História, da correção de exercícios. Já está aparecendo para vocês aí o primeiro. A Constituição Imperial Brasileira, promulgada em 1824, estabeleceu básicas da estrutura e do funcionamento do sistema político imperial, tais como a... Olha aí, galera, veja tudo que você aprendeu na aula de hoje e encontre aí a alternativa correta. E aí, já descobriu? Bom, a alternativa correta é a D de dado. Predominância do poder do imperador sobre todo o sistema através do poder moderador. Aprendemos isso na aula de hoje, hein? Olha aí o segundo exercício da Mackenzie. O episódio conhecido como a Noite das Garrafadas, briga entre portugueses e brasileiros, relaciona-se com... Alternativa D de dado, a manifestação dos brasileiros contra os portugueses ligados à sociedade Colunas do Trono que apoiavam Dom Pedro I. Olha aí, galera, o último exercício da nossa aula de hoje, também na Mackenzie. A Confederação do Equador, movimento que eclodiu em Pernambuco em julho de 1824, caracterizou-se por... Olha aí, baseado no que nós falamos na aula de hoje, alternativa B de bola, uma oposição às medidas centralizadoras e absolutistas do primeiro reinado, sendo um movimento republicano. Galera, muito obrigado pela companhia sempre prazerosa de vocês. Obrigado a todos que vêm ajudando o canal Tudo é História. Um abraço a cada um de vocês de norte a sul do Brasil e até a próxima aula, se Deus quiser.